Então, eu fiquei com uma parte dos ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes são duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ou seja, ângulos com o mesmo valor. Tá, até aqui de lado o exemplo, eles cortados pela transversal, porém têm o mesmo valor, que são eles representados pela mesma cor, 2 e 6, 3 e 7, 8 e 4 e 5 e 1. Como os ângulos correspondentes são? Isso é como a gente pode achar eles. São ângulos que ocupam uma mesma posição na reta transversal, uma na região interna e outra na externa, como está representado no exemplo. Para que servem os ângulos correspondentes? Servem como forma de possibilitar saber como se dá as interações com o teorema de Thales, por exemplo, em que uma reta cortada por duas tem ângulos correspondentes. Como vocês podem ver, os ângulos correspondentes, eles equivalem à mesma medida, certo? Se eles equivalem à mesma medida, então eles são iguais. 2x igual a 3x menos 20. E a câmera insiste em não focar, né? Mas acho que dá para entender. Então, agora a gente vai fazer as regras da equação. Números com letra para um lado, mudou de lado, que é a igualdade, muda o sinal. Pronto, então ficou 2x menos 3x igual a menos 20. O que está pedindo aqui é uma subtração. Igual 3 é maior do que o 2, fica negativo, igual a menos 20 graus. Só que tem aquele detalhe, né, gente? Que letra não pode ficar negativa. Então, o que a gente faz? A gente multiplica por menos 1. Então, agora a gente vai descobrir o valor dos lados. Aqui tem 2x de um lado. Vocês percebem que aqui é um ângulo ralo, né? Ou seja, isso tudo aqui vale 180. Como tem 2x, é 2 vezes 20 graus, que é igual a 40 graus. Se aqui eu tenho valor raso e aqui vale 40, então para mim descobrir o outro lado é simples, ó. É só fazer 180 menos 40, que logo dará 140 graus. Então, o y é igual a 140 e esse lado aqui é igual a 40 graus. Aqui tem uma representação de duas retas paralelas e uma transversal. E eu vou dar exemplo de ângulos colaterais externos e internos. Agora eu vou mostrar para vocês o exemplo de ângulos colaterais externos. Nessa parte preenchida de azul que vocês estão vendo, toda essa região ela é externa. Mas o que são ângulos colaterais externos? Bom, colateral quer dizer estar do mesmo lado. E externo é estar na parte de fora da paralela. Eu vou dar um exemplo aqui de ângulos colaterais externos. Ângulos colaterais, eles são suplementares, ou seja, medem 180 juntos. Tipo, se pegarmos aquela parte de cima e juntarmos com a parte de baixo, vai dar igual a 180. Agora a parte preenchida de verde é a região interna, e temos um exemplo aqui de ângulos colaterais internos e também externos. Os pares de ângulos 1 e 8, 2 e 7 são colaterais externos, e os pares 3 e 6, 4 e 5 são colaterais internos, ou seja, externos e internos suplementares. Bom, gente, como vocês podem ver pelo título, ângulos colaterais são aqueles, ó, vocês podem ver, eles estão do mesmo lado, mas eles não são iguais, certo? Normalmente um é maior do que o outro. Normalmente não, né? Praticamente sempre, porque eles não são iguais. E agora eu vou ensinar pra vocês como é que se resolve uma questão de ângulo colateral. Vocês já estão vendo aqui, né, que eles estão do lado de fora, por isso que eles são externos. Então, como vocês podem ver, ó, vocês lembram dos ângulos correspondentes? Suponhamos que aqui tivesse outro ângulo, né? Aqui e aqui. Ou seja, tem o mesmo valor. Então, a gente olhando aqui, dá para perceber que forma um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Então, a gente vai pegar e vai deixar assim, ó.
4x mais 60 mais 3x menos 20 é igual a 180. E agora, a gente vai fazer a equação junto com aquela regra de equação, certo? Números com letras para o lado, números sem letras para o outro. Logo, vai ficar assim. Como vocês podem ver, antes da igualdade, o 60 estava positivo e o 20 negativo. Aí, depois que passa para o outro lado da igualdade, muda o sinal. Agora, a gente vai resolver. 7x igual a 140 graus. O que estava multiplicando vai passar a dividir. Então, vai ficar x igual a 140 por 7, x igual a 20 graus. Agora, a gente vai substituir o x pelo 20 para saber quanto vale cada ângulo. Vamos lá, 4x, 4 vezes 20, mais 60 graus. 3x, 3 vezes 20, menos 20 graus. Vamos lá resolver. 4 vezes 20, 80, mais 60, é igual a 140 graus. Então, aqui vale 140 graus. 3 vezes 20, 60. Menos 20 graus, 40 graus. Então, aqui vale 40 graus. Boa tarde, eu fiquei com a parte dos excêntricos internos. O que é os ângulos excêntricos internos? É um ângulo cujo o vértice não coincide com o centro da circunferência e é interior a ela. Como calcular um ângulo excêntrico interno? Aqui tem a propriedade. Um ângulo excêntrico interno possui medida igual à metade da soma dos ângulos formados pelos seus lados. Aqui está a fórmula que devemos fazer, e a fórmula a gente vai ter que aplicar no ângulo, né? Para saber quanto é que mede. Então, aqui tem um exemplo. A fórmula AB dividido por 2. Pegaremos o 60, que está bem aqui, e dividiremos ele por 2, que vai dar o resultado, que será 30. Agora vamos para essa parte. O ângulo excêntrico interno possui medida igual à metade da soma dos ângulos formados pelos seus lados. Ou seja, aqui tem a fórmula, essa fórmula de como fazer, que aqui tem a soma. E quando tem dois valores, nós iremos somar eles e dividir por 2. Se esse valor der um outro número, a gente vai pegar ele e vai dividir por 2. Depois que dividirmos por 2, dará o resultado exato, que foi nesse exemplo aqui que eu fiz e nessa solução aqui. Agora, nós iremos fazer do mesmo jeito, só que diminuindo. Tá aqui o exemplo, que é 110 menos 30 dividido por 2. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pegar o 110 menos 30, que vai dar 80, e iremos dividir por 2, que dará 40. Vai para os ângulos excêntrico interno, como tá falando ali em cima. Aí a gente vai ver como é que resolve. Mas esse já tem uma vantagem maior. Ah, mas qual é a vantagem? A gente ganha uma fórmula, que é x igual a A mais B sobre 2. É a nossa fórmula. E a gente vai aplicar ela agora neste primeiro exemplo. Aí vocês podem ver o ângulo A e o ângulo B. O ângulo A vale 120, né? E o B, 180. Então, a gente vai substituir as letras pelos números. Aí, minha gente, vai ficar assim, ó. X igual a A, que é 120, mais B, que é 80. Aí, agora a gente vai fazer a soma. E a nossa soma, né, 120 mais 80, é igual a 200. 200 graus. Aí, sobre 2. 200 dividido para 2, igual a 100 graus. E como vocês podem ver, eu coloquei aqui x igual a 100 graus. A gente vai fazer um pouco diferente. O que a gente vai fazer aqui vai ser só a mudança de valores, certo? Como tá x igual a mais b sobre 2, o a aqui tá valendo x. 82 tá valendo a parte inferior e o b tá valendo 68. Então, vai ficar o x. O x aqui, ele tá sendo o valor de a, então a gente não vai colocar x, vai colocar 82, porque é o valor restante. É igual a x
mais 68. Por que é igual a x mais 68? Porque o x é o valor de A sobre 2. Não tem como a gente fazer a divisão, porque a gente não sabe quanto vale x. Então, a gente vai colocar o subtendido embaixo do 82 e vai fazer a fatoração. Tá aqui a nossa conta feita, agora eu vou explicar como foi que eu fiz, ok? Eu falei pra vocês, a gente ia fatorar para encontrar o denominador. O denominador, né, que é o MMC, foi igual a 2, de 1 de 2 é 2. Aí a gente divide e multiplica. 2 dividido para 1 é 2, que dá 2 vezes 82 graus, como vocês podem ver que eu coloquei. Aí igual a x mais 68. 2 dividido para 2 é 1, então só repete. Aí fica trocando os sinais, porque troca de lado. Ficou menos x igual a 68 menos 164. Fica menos x igual a menos 96. Letra não pode ficar negativa, então a gente multiplica por menos 1, que deu igual a 96. Boa tarde, gente. Eu preparei 2 exemplos para vocês sobre ângulos excêntricos externos. Aqui eu vou responder o primeiro exemplo de acordo com esse daqui. Aqui tá perguntando o valor de x, então eu vou pegar x igual a 120 graus mais 80. Eu vou dividir tudo isso por 2, que vai igual a x. 120 mais 80, que é igual a 200. 200 por 2, que é igual a x. X igual a 100 graus. Aqui a gente já achou o valor desse exemplo daqui. Agora a gente vai para o segundo exemplo, que eu vou pegar 82 igual a x mais 68 sobre 2. Tudo isso aqui sobre isso daqui. E agora o que eu faço? Quando eu tenho uma fração igual a outra, eu faço o meio pelo extremo. Vai ficar sobre 1. Então, x vai ser x mais 68. Então, vai 164. X igual a 164 menos 68, que vai dar x igual a 96 graus. Como nos ângulos excêntricos internos, aqui nós também temos uma fórmula, como vocês podem apreciá-la aqui, que é o que vai nos ajudar a resolver. Então, no primeiro exemplo, a gente tem o 150 como A e o 30 como B. A gente quer saber quanto vale x. Agora, nós vamos colocar na fórmula. A gente, na fórmula, vai ficar assim, né? Porque a fórmula é o A menos o B, que é 150 menos 30, né? Sobre 2. Agora, a gente vai resolver. Prontinho. X é igual a 60 graus. Vocês percebem, gente, que a diferença entre o interno e o externo é só o sinal, que um é adição e o outro é subtração. Agora, assim como no interno, a gente vai fazer esse daqui com lugares trocados, certo? Aqui a gente já sabe que o 94 vale o A e o X vale o B. Agora, o que a gente não sabe é o valor de x, porque o 26 está substituindo esse x aqui da fórmula, ó, como vocês podem ver, que a gente já tem, que é o valor que a gente já sabe, e o x está substituindo o a. Então, agora a gente vai colocar nos seus devidos lugares, que vai ficar assim. Aí, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá nos ângulos internos, a gente vai fazer a fatoração e o MMC. Ficou assim, certo? Tem o MMC que ficou com 2. Aí, a gente só multiplica o 26 pelos 2, que vai dar 52. 26 pelo 2 vai dar 52. E agora a gente vai resolver a equação. Números escondido para um lado, números escondido para o outro. Mudou de lugar, muda. Vai ficar x igual a 42 graus. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Lembre das formas, das regras, dos conceitos, que dá tudo certo e vocês vão achar super fácil.